O convidado deste Veja Entrevista é Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais, candidato ao Senado e que agora tenta eleger como seu sucessor Antônio Anastasia, ex-vice-governador. Durante a escolha do vice José Serra, o deputado Índio da Costa, o senhor foi chamado a São Paulo para participar daquele processo. Como é que o senhor avalia o final desse processo e a escolha do Índio da Costa? O senhor até chegou a sugerir o nome do senador Tasso Gereissati. O final do processo foi melhor do que o processo, né? Claro que não foi um processo conduzido como deveria ter sido conduzido, o próprio Serra reconhece isso, né? E é preciso, quando se tem uma aliança, Fernando, respeitar muito os aliados, é preciso que eles se sintam parte do projeto. Agora, é claro que esse é um assunto que não nos interessa estar sobre ele voltando o tempo inteiro, mas eu acho que ele deve ser pedagógico. Não dá para, a partir do momento em que se tem uma aliança, tomar decisões muito solitárias. Mas ao final de tudo isso, acho que chegamos a uma solução boa, uma solução que renova um pouco a chapa, a própria imagem do candidato e que coloca um nome novo na política de uma região, de um estado especialmente, né, onde é que nós temos ainda algumas dificuldades, e um estado decisivo também para a nossa eleição. Eu achei positivo, afinal, a escolha do Índio, eu acho que ele vai ganhar musculatura ao longo da campanha eleitoral e o que é fundamental foi mantido. A satisfação e o engajamento dos nossos aliados no processo eleitoral. Eu acho que no frigir dos ovos, entre mortos e feridos, sobrevivemos todos. O DEM passou de abóbora a Cinderela nesse processo? Como é que foi? Ele nunca foi abóbora. Eu acho que o DEM tem uma presença importante nas nossas alianças, historicamente. Acho que a questão não era nem se o nome fosse ou não fosse do DEM. Eu acho até, ouso dizer, que o DEM até em determinado momento aceitaria o nome do PSDB, desde que de alguma forma ele participasse da construção desse nome. Como as coisas se precipitaram, vazaram, enfim, aqui não estou culpando ninguém, mas vazaram antes desse entendimento ser feito, gerou algumas insatisfações que são naturais, mas que foram superadas. O objetivo fatal, quando eu cheguei naquela madrugada em São Paulo, era garantir que no início da manhã do dia seguinte, quando se instalava a Convenção dos Democratas, eles aprovassem a aliança formal com o PSDB. Num período ali, naquele momento, uns elogios feitos ao senhor é a sua capacidade de aglutinar. O que o senhor acha que são os seus maiores qualidades, maiores defeitos como político? Eu acho que eu tenho muita paciência, sabe? Eu aprendi que a política tem uma dinâmica própria, né? E que você tem que respeitar o tempo da política, né? Você não pode ser atropelado por ele, mas você tem que respeitar. E administrar o tempo é das principais artes de quem faz a vida pública. Então eu faço política com dedicação, não tenho uma ambição de chegar nesse determinado ponto, já cheguei muito além do que eu podia imaginar. Quando quiserem a minha contribuição, eu vou estar aqui com toda dedicação e disposição de dá-la. Chega um momento que não vai ser necessário mais, outras pessoas vão vir com outras ideias, com outro ânimo, e naturalmente essa sucessão vai vir. Agora, defeitos, eu tenho muitos também, né, como nós temos como cidadãos. Eu gosto dos resultados, eu estou falando muito de gestão, mais rápido do que eles podem vir. E talvez isso gere nas relações internas uma demonstração de uma certa impaciência minha, uma cobrança excessiva, além do que alguns auxiliares e alguns companheiros de governo podem responder. O senhor aceitaria ser ministro no caso de um governo Serra? Não penso nisso. Eu acho que o meu papel, e eu quero nessa campanha eleitoral que vai começar com o seu espaço de televisão agora a partir de agosto, discutir temas nacionais. Olha, ao contrário de muita gente, Fernando, eu gosto da atividade parlamentar. Eu gosto da construção das maiorias para superação de determinadas questões. Eu me lembro que quando eu falei na Câmara, como presidente da Câmara, que eu ia acabar com a imunidade parlamentar, quando eu enfrentei isso e disse que colocaria para votar, ninguém acreditava que nós construímos uma maioria de mais de 400 votos. Quando eu criei o Conselho de Ética, havia uma rejeição surda na base do Congresso enorme, porque aquele era um instrumento contra o parlamentar. Quando entenderam que não era isso, que era um instrumento a favor do parlamento, nós conseguimos avançar. Com a experiência de governador e de parlamentar por 16 anos, eu acho que eu posso, de alguma forma, ajudar a, por exemplo, que a reforma política não seja só um discurso de véspera de campanha. Essa, talvez, dentre todas as teses que eu procurarei debater no Congresso, será a primeira delas. Eu chegarei lá para, no dia seguinte, apresentar ao governo, obviamente, espero respaldado por outros companheiros, um projeto de reforma política. No momento em que as discussões forem feitas, as negociações entre partidos e menos entre pessoas, nós vamos dar muita celeridade, muita velocidade à discussão do que é importante para o Brasil. A reforma da Previdência, a reforma tributária e a própria reforma do Estado brasileiro. Hoje, quem é o político vivo que o senhor mais admira no país? Olha, é uma pergunta difícil. Político, tem que ser com mandato.
Não necessariamente com mandato. Olha, eu vou dizer, sem também deixar de analisar hoje, eu tenho um pouquinho com quem eu tenho uma afinidade muito grande, você falou nele agora há pouco, porque foi o primeiro administrador público que introduziu a gestão de qualidade na máquina pública de um Estado, que é o senador Tasso Gereissati. E para terminar, o senhor preferia ser candidato do pós-Dilma ou do pós-Serra, se fosse algum dia candidato a presidente? Certamente do pós-Serra, porque nós temos que ganhar a eleição com o Serra. Candidatura presidencial, o meu velho avô Tancredo Fernandes dizia que não é projeto, é destino. Vamos esperar o que o destino me reserva. Governador Aécio Neves, muito obrigado por essa entrevista. Veja a Entrevista conversou hoje com Aécio Neves. Acompanhe a cobertura das eleições em veja.com.br.